meus irmãos, gostaria de saudar os irmãos na graça e a paz de São Jesus, nosso único e suficiente Salvador, o qual se humilhou, se esvaziou de si mesmo, entregando a sua vida por nós pecadores naquela rude cruz. Quero louvar também o nosso Deus por sua obra em nossas vidas. Eu quero pedir a oração, que os irmãos continuem orando por nossos ministérios aqui, pelo Ministério do Louvor, pelo Ministério da Pregação, o pastor e os pregadores. Os irmãos também continuem orando também pelo irmão David aqui nas filmagens, nos ajudando, fazendo um belo trabalho. E que logo, logo nós possamos estar juntos novamente, unidos como corpo, para nós podermos glorificar juntamente o nosso Deus. Que tudo isso passe logo, que nós possamos estar juntos novamente, meus irmãos. Continue orando. Antes de mais nada, queria compartilhar um versículo bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Mais um versículo também que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. Amém, amados. É tempo de se arrepender. Esse hino que nós vamos tocar agora, segundo de meditação. Ouve conosco, aí na sua casa, no seu lar, e todos nós glorificamos ao nosso Deus que está nos céus. Louvemos.
Escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para partilharmos da palavra de Deus. Nós vimos nos últimos dias a prorrogação do decreto e por isso por alguns dias ainda nos encontraremos por essa plataforma. Nós temos utilizado esse meio para de alguma maneira nos comunicarmos com os nossos irmãos e partilharmos um pouco da palavra de Deus com os nossos irmãos. Eu espero que vocês estejam acompanhando as pregações. No último domingo, o irmão David esteve aqui falando um pouco sobre a ideia de sofrimento e a importância disso. Eu não pude estar aqui, como todos sabem. Na última quinta-feira, nós tivemos o privilégio de receber ao mundo, a nossa filhinha, a Melissa, nasceu, e por isso ali de última hora eu não pude estar aqui, mas espero estar junto com os irmãos nesse momento, poder ajudar os irmãos, me coloco à disposição também dos irmãos para ajudar no que for preciso. Eu quero nessa noite mudar um pouco o direcionamento, o foco da nossa mensagem, da palavra, do sermão dessa noite. Nós víamos há alguns dias, há meses na verdade, falando um pouco sobre o livro de Lucas, e nessa noite eu quero fazer só uma espécie de intervalo.
eu quero falar um pouco sobre o livro de Malaquias, um pouco sobre as palavras, como os irmãos ali, como os israelitas se portavam diante de determinadas circunstâncias que o Senhor os acometeu, porque eu penso que tem algum tipo de sintonia com o que nós vivemos hoje. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque muitas vezes, diante das circunstâncias ao qual nós estamos envolvidos, nós somos tentados a comparar nossa vida enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas que amam ao Senhor, que louvam ao Senhor, nós somos tentados a comparar nossa vida com a vida daqueles que prosperam, aquele que mesmo que não amando a Deus, mesmo não se submetendo ao Senhor, mesmo não sendo obediente ao Senhor, de alguma maneira ainda prosperam. E por mais que nós não venhamos a nos submeter a esse tipo de sentimento, é bem provável que em algumas ocasiões nós venhamos nos comparar. E aí eu quero trabalhar com vocês, nesse momento, o livro de Malaquias, no capítulo 3, o verso 13 a 15. Então, se você está na sua casa aí, sentadinho, no sofá da sua casa, eu quero convidar você a correr rapidinho, pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 15, do 13 a 15, para que juntos nós possamos analisar esse texto, perceber aqui a narrativa, perceber as problemáticas do texto, retirar algumas lições para as nossas vidas, para que nós possamos ter os nossos corações inundados pela esperança que há em Cristo Jesus, ok? Então, durante esse tempo que eu falei, acredito que deu tempo de você correr na sua estante, na sua cabeceira, no guarda-roupa, enfim, em algum canto pegar a sua Bíblia. Pois bem, Malaquias, no capítulo 3, no verso 13 a 15, diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante o Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês, é sobre isso que eu quero meditar. E eu queria convidar você na sua casa a baixar a sua cabeça para que juntos nós possamos orar ao Senhor, pedindo direção, pedindo a orientação do alto, para que possamos não somente compreender e interpretar esse texto de forma racional e intelectual, mas também aplicarmos às nossas vidas. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te damos graças porque mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas calamidades, ainda assim, ó Deus, nós temos percebido o teu cuidado para conosco, temos percebido, ó Pai, que o Senhor tem trabalhado, ó Deus, no nosso ser, ao nosso derredor, ó Pai, e tem nos concedido bênçãos sem medidas, ó Pai. Nós nos alegramos em Ti porque sabemos, ó Pai, que o nosso sofrimento em Ti não é vão, porque sabemos, ó Deus, que muito em breve, ó Pai, o Senhor irá se manifestar e essa é a mensagem, ó Deus, que afaga os nossos corações. Nós queremos em especial rogarmos, ó Deus, por aqueles que estão em leitos de hospitais, rogar por aqueles, ó Deus, que de alguma maneira estão precisando de algum medicamento, ó Deus, passando por alguma circunstância, ó Deus, ou situação adversa. Que em nome de Jesus o Senhor possa ir até esse local. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa ir nesse momento, ó Deus, curando pessoas, ó Pai, livrando, ó Deus, pessoas também das garras de Satanás. Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, também estar derramando arrependimento sobre o teu povo, ó Deus, gerando obediência nos corações daqueles que são insubmissos, ó Pai. Te rogamos, ó Deus, para que a tua palavra possa penetrar aos nossos corações e possa gerar vida. Que a tua palavra, ó Deus, possa nos arrebanhar, ó Deus, nos tomar e nos fazer, ó Deus, mais submissos, mais obedientes, ó Deus, para que possamos também te servir, ó Deus, com alegria e com gozo.
Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no início, é muito comum nós nos compararmos a outras pessoas. Nós nos compararmos com aqueles que prosperam, quer sejam cristãos ou quer não sejam cristãos, ok? E esses últimos dias eu estava assistindo um filme muito bacana, o nome do filme, por acaso, eu estava procurando um outro filme, não consegui encontrar, gostei do título do filme e acabei que por assistindo. O nome do filme é O Resgate do Campeão. E o filme narra a história de um jornalista, de um homem que de certo modo vive frustrado com a sua profissão. E o problema de não era só o problema de estar frustrado com a sua profissão. É porque ele de alguma maneira era pressionado, ele recebia uma pressão que era que vinha de forma exterior. Primeira, porque o pai dele havia sido também um jornalista muito renomado. E também a sua própria esposa trabalhava com ele no mesmo departamento e também era reconhecida por ser uma profissional brilhante. Então, era como se ele estivesse caminhando, trafegando ali nos corredores daquele jornal e tivesse uma sombra sobre ele e ele era constantemente pressionado, talvez pelas circunstâncias que eram exteriores a ele ou talvez pelas circunstâncias que eram internas, que partia de dentro de si mesmo. E aí ele vivia cascavilhando, procurando, buscando um furo de reportagem, uma história que chamasse a atenção. Ele era um jornalista esportivo, procurando alguma coisa para poder fazer uma matéria que fizesse sentido, que lhe desse renome e que outras empresas, outros jornais pudessem olhar para o seu trabalho e ele poder ser reconhecido por esses jornais. Pois bem, ele conhece um homem que se dizia ser um grande lutador dos anos 50 e que, pelo infortúnio da vida, virou catador de lixo, virou mendigo, morava na rua. E ele olha para aquela circunstância, para aquela história e diz, pronto, esse é o momento de eu fazer uma grande reportagem, esse é o meu momento. Então ele vai lá, a história do filme perpassa nesse momento onde ele vai conversando com esse homem, tentando retirar algumas ideias, tentando retirar daquele homem algumas histórias, e ele acaba que fazendo uma reportagem, vai ao jornal, vira capa do jornal e ele acaba sendo reconhecido. Problema. Depois de muito analisarem, por conta de que a matéria repercutiu muito nos Estados Unidos, e essa é uma história real, algumas pessoas foram atrás daquele que havia feito essa matéria, no caso o Eric. E aí descobriram que aquele homem que contara essa história não era de fato o grande, no caso o nome do filme, né, o grande Bob Satterfield. E aí perceberam que aquela história se tratava de uma história mentirosa, né? Aquele que se dizia ser o grande Bob Satterfield não era quem de fato dizia ser. Ele foi sim um grande boxeador, mas ele não era aquele grande boxeador renomado que o Eric estava atrás. O filme termina sem um grande final feliz. A gente fica ali naquela ideia de que em algum momento o filme vai dar uma guinada e vai ter um final feliz, mas o filme encerra com a seguinte lição. Por muitas vezes nós buscamos ser pessoas que, por muitas vezes tentamos ser quem não somos, comparando a nossa vida com coisas que estão à nossa volta. E muitas vezes também tentando analisar a nossa vida na ótica daqueles que estão à nossa volta prosperando. O Eric se sentiu profundamente tentado, se sentiu profundamente inclinado a se comparar com aqueles que estavam à sua volta. É mais ou menos esse o cenário aqui dos israelitas. Se você analisar o texto que lemos, é muito parecido com isso. É incrível, porque no livro de Malaquias já começa com a seguinte mensagem. No verso 2, Malaquias capítulo 1, verso 2, Deus diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Isso já de cara, já mostra pra gente o amor, o cuidado do Senhor para conosco.
Mostra que mesmo diante dos nossos fracassos, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das vezes que agimos com rebeldia para com o Senhor, nós temos a seguinte mensagem: Deus nos ama. E o livro de Malaquias é marcado por um cenário de falta de comprometimento com o Senhor, de falta de submissão ao Senhor, de rebeldia. Malaquias começa a sua pregação em aproximadamente 530 a.C. Já havia passado o período do cativeiro. 430. Malaquias começa a sua pregação em 430. Já havia passado o período do cativeiro. Já havia sido feita a construção do segundo templo. E ao invés de os israelitas regozijarem, se alegrarem por ter o templo uma vez mais, por poderem se reunir, por compartilharem as dádivas de Deus, em ter livrado eles das mãos dos seus inimigos, o povo começa a se corromper. O povo começa a fazer o que justamente desagrada ao Senhor. E se você acompanhar comigo de forma rápida, aí no livro de Malaquias, você vai perceber que uma das coisas que acontece com aquele povo é que eles levavam ofertas de qualquer maneira para o Senhor. Existia uma maneira específica de como se colocar diante de Deus. Existia uma maneira específica de o que levar para o Senhor em termos de oferta. E aquele povo estavam levando animais coxos, estavam levando animais defeituosos. A oferta daqueles homens para o Senhor era realmente aquém daquilo que Deus os solicitava. Então, o fato é que o Senhor se ira com eles. Nós percebemos no livro de Malaquias uma espécie de desonestidade do povo. Nós percebemos no livro de Malaquias também a ideia de infidelidade do povo. Nós conseguimos perceber isso do capítulo 2, do verso 1 a 9. E pior ainda, nós vemos no livro de Malaquias que não era só o povo que estava caminhando aquém do Senhor. Eram os próprios líderes. Os sacerdotes também andavam de forma alheia à revelia. E, inclusive, aqueles que deveriam guardar em si a palavra da verdade, poder instruir os seus liderados, estavam se corrompendo. Inclusive, o próprio texto, ainda no capítulo 2, vai descrever que eles estavam se envolvendo com mulheres de outras nações, abandonaram as mulheres da sua mocidade, mostrando não somente infidelidade para com a sua aliança com a sua mulher, mas infidelidade também na aliança com o seu Deus. O cenário é devastador, o cenário é resumido por uma questão de devassidão. E se nós olharmos direitinho, quando nós formos avaliarmos as circunstâncias ao qual nós estamos inseridos, nós percebemos que é assim, não somente no perímetro do Passaré, em específico, não somente do perímetro da cidade, que é Fortaleza, o estado, a nação, o continente, o universo. Nós sabemos que esse cenário de devassidão é realmente algo que já tem sido encarado como algo comum, algo normal, não somente por aqueles que de alguma maneira não creem no Senhor, mas também muitas vezes daqueles que se dizem serem servos do Senhor. Então, percebemos no livro de Malaquias desonestidade, infidelidade, mais que isso, nós vemos também uma espécie de impiedade e impetinência daqueles homens, desse povo. Meus irmãos, o profeta Malaquias, na verdade, os profetas só se levantam quando os líderes religiosos, quando os sacerdotes se corrompem. Porque a tarefa de instruir o povo, a tarefa de conduzir o povo, era dos líderes, eram dos sacerdotes. Então, é mais ou menos esse o cenário que Malaquias começa a profetizar, a trazer a sua profecia e a ensinar aquele povo. E aí nós vemos pela boca de Malaquias a palavra do Senhor.
E a palavra do Senhor, no verso 13, é a seguinte: as vossas palavras foram duras para mim. O próprio Senhor reconhece que o agir daquele povo, a fala daquele povo era realmente dura para com ele. E a palavra desses homens eles dizem, inútil é servir a Deus. Nós estamos diante de um cenário que muitas pessoas podem estar aí em casa se indagando com relação a isso. Será que faz sentido servir a Deus diante desse contexto? Será que faz sentido adorarmos ao Senhor? Será que faz sentido nós reservarmos 40, 50, uma hora e meia no nosso sofá para ouvir a palavra de Deus, quer seja pelo YouTube, quer seja pelo Instagram, ou quer seja mesmo até mesmo no ajuntamento dos santos, como também ocorre nas cidades circunvizinhas? Será que faz sentido isso? Será que isso ainda é útil? Afinal, nada muda. Nós nos colocamos em oração diante do Senhor, nós nos prostramos diante de Deus, mas parece que nada muda, parece que a situação não se reverte, parece que tudo fica a mesma coisa. E a comprovação e os números que aumentam sobre ansiedade e suicídio muitas vezes podem ser recorrente desse tipo de pensamento. Será que vale a pena servir a Deus? Será que ainda vale a pena existir nesse mundo tão caótico, tão sem esperança? Parece que nada muda e tudo permanece do jeito que está. E para aqueles que estão pensando assim, para aqueles que têm sido tentados e inclinados a pensarem dessa maneira, a palavra do Senhor é que nós devemos primeiro ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque Deus diz, essas palavras são palavras duras. São palavras que, de alguma maneira, subvertem a santidade, a soberania e o controle de Deus. É como se, de alguma maneira, nós disséssemos no nosso coração, Deus não está no controle. Todas as vezes que nós tentamos nos comparar com outras pessoas, comparar com pessoas que estão prosperando, nós nos frustramos. Porque a grande verdade é que deve ser gerado nos nossos corações contentamento. A grande verdade é que o que deve ser gerado nos nossos corações é gratidão diante de tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Não é assim que Paulo fala a Timóteo? Tendo o que comer e o que se vestir, estejam contentes. Essa madrugada, eu refletindo um pouco e estava com a Melissa nos meus braços, e foi engraçado porque já era aproximadamente 2, 3 horas da manhã e ela estava um pouco agitada, chorosa, e eu comecei a refletir. A Thaís já amamentou, eu já limpei ela, que ela estava sujinha, eu já havia limpado ela e ela estava bem agasalhada. Tirando essas 3 coisas, o que faz essa criança, esse bebê, chorar? Então eu comecei a me perguntar, o que ela tem, o que ela está necessitando nesse exato momento? E de repente eu fui tomado por uma reflexão profunda, quando eu pensei assim, muitas vezes nós somos como um bebezinho. Nós somos, no caso, como o exemplo da Melissa. Nós estamos alimentados, nós estamos vestidos, temos uma moradia, um lugar para sossegar. E muitas vezes nós indagamos, muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós reclamamos, murmuramos em relação a Deus, mesmo quando temos todas essas coisas ao nosso dispor. E o que vale aqui a reflexão nesse exato momento é, como eu estava falando, nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Nós precisamos ser contentes diante de Deus e podermos entoar cânticos de gratidão ao nosso Senhor. Inclusive tem sido esse o nosso coro lá em casa, nesse tempo tão oportuno, tão maravilhoso de estar ali pegando a nossa filhinha nos braços. Ok? Continuando aqui na nossa mensagem, existe mais uma frase em relação aos israelitas. Eles dizem o seguinte: que nos aproveitou
termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. E aqui é que eles começam, de fato, a fazer uma comparação. No primeiro momento, a reflexão deles é de colocar Deus na periferia. No primeiro momento, é questionar o controle de Deus, é questionar a soberania de Deus, no sentido de é inútil servir a Deus. Primeiro, existe nesse primeiro momento uma rebelião contra Deus. Existe nesse primeiro momento uma insatisfação com Deus. E no resumo de todas as coisas, sempre a nossa inclinação para o pecado, sempre a nossa inclinação, a insatisfação, a rebeldia contra Deus, sempre parte de uma questão teológica, sempre parte de uma falta de contentamento para com aquele que nos criou, que nos chamou para o seu reino, que nos libertou do cativeiro do pecado. E uma vez nós tendo sido manifestado essa rebeldia contra Deus, o resto é declínio, o resto é descer de ladeira abaixo, porque agora o nível baixou. Se a rebeldia deles era contra Deus, agora o nível baixou porque eles já não se comparam em relação àquilo que Deus tem os proporcionado. Eles começam a se comparar com a prosperidade daqueles que estão à sua volta. E não é qualquer pessoa que está... A comparação não é com qualquer pessoa que está prosperando. A comparação é com os soberbos. Verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Parece que a vida dos soberbos, parece que a vida dos arrogantes, parece que a vida dos orgulhosos é melhor do que a nossa. Nós reputamos eles por felizes, enquanto nós sofremos debaixo de alguma necessidade, de alguma escassez. Meus irmãos, durante a nossa trajetória e durante a nossa caminhada, nós seremos duramente confrontados com esses tipos de pensamento. Nós seremos profundamente bombardeados com esse tipo de pensamento. Se o nosso cenário já não é tão difícil, com tanta falta de esperança, ainda nós temos que nos deparar com a situação dos nossos governantes, daqueles que nos lideram. Porque enquanto todas as pessoas se submetem à redução salarial, à redução de jornada de trabalho, a redução de um monte de coisa, é como se a jornada do nosso país, a jornada política, permanecesse da mesma maneira. Os salários, as prebendas não são alteradas. E nesse cenário nós somos tendenciosos a questionar sobre a soberania, o controle e supremacia de Deus. Eles continuam dizendo a seguinte coisa: também os que cometem impiedade, não é só os soberbos não, é aqueles que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa comparação que eles fazem, eles começam, como já falei, a se medir por baixo. Começam a se medir por aqueles que andam aquém da vontade de Deus. E cá para nós, talvez essa seja a maior luta e a maior dificuldade que nós enfrentamos. De alguma maneira, sermos motivados a nos comparar com pessoas que vivem aquém da palavra de Deus, simplesmente porque eles prosperam, independente de como eles prosperam. O Senhor olha para aquilo tudo, o Senhor olha para a situação deles. É por isso que ele começa no verso 13 dizendo que aquelas palavras são duras, aquelas palavras realmente, de alguma maneira, faz com que o Senhor derrame a sua ira sobre aquele povo. E o próprio Deus fica indignado com aquela circunstância, não somente por essa, mas por tantas outras que a gente percebe no livro de Malaquias.
Mas o Deus que começou dizendo que amava aquele povo, no capítulo 1 e no verso 2, agora vai trazer uma profecia, mesmo diante desse contexto. Mesmo diante de um mar revolto, é como se o Senhor se levantasse para acalmar as tempestades que estão à nossa volta. Ele se ergue para fazer um pronunciamento, porque na verdade, através do profeta Malaquias, é o próprio Deus que se coloca para repreender, é o próprio Deus que se coloca diante do seu povo para exortar, para instruir, para conduzir o seu povo a um arrependimento genuíno. A um arrependimento genuíno. E aí, quando nós chegamos no capítulo 4, no verso 2 do livro de Malaquias, nós vemos a palavra, a profecia do Senhor para com aquele povo. Ele diz o seguinte no verso 2: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como os bezerros soltos da estrebaria. Você que ficou aqui comigo até agora, você vai poder, nós vamos poder partilhar juntos dessa profecia, dessa promessa que o Senhor fez para conosco. Você não precisa ficar se comparando com as pessoas que estão à sua volta prosperando. Você não precisa se limitar a fazer isso. Talvez na família de pessoas que não amam a Deus, pessoas têm padecido por conta da enfermidade, por conta de Covid, ou o que quer que seja. Talvez pessoas que amam ao Senhor têm passado por se submetido a esse tipo de coisa, e talvez outras pessoas que são arrogantes sequer tenham enfrentado alguma coisa. E aí a gente fica tentando questionar a Deus, por que isso acontece conosco? Por que isso nos acomete? Eu sempre penso que a promessa de Deus não é para essa realidade terrena. Nós precisamos sempre nos lembrar que a promessa de Deus não se limita ao que está à nossa volta, ao que nós podemos apalpar aqui na realidade. Porque a palavra de Deus, no verso 2, é a seguinte: é para os que temem, é para os que se submetem, é para aqueles que obedecem ao Senhor, é aqueles que tremem diante da presença do nosso Deus. Porque para aqueles que fazem tudo isso, que temem ao Senhor, o sol da justiça nascerá. E ele nascerá, talvez não trazendo cura imediata aqui, mas trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Eu não sei se você já viu um bezerro solto. Eu tenho imagens na minha mente de quando eu era criança, vendo um bezerro feliz, e eles saem saltando, e é realmente muito engraçado. Se você puder ver, você vai ver também em alguns vídeos no YouTube, você vai ver eles saltando de alegria. E aqueles que temem ao Senhor, naquele grande dia, quando o Senhor se manifestar nos céus, nós juntos nos alegraremos por partilharmos, por podermos contemplar a salvação em Cristo Jesus. O que é que cabe a nós nesse momento? Nós precisamos trazer às nossas consciências aquilo que está em Levítico 22, 32 e 33. Não profanareis o meu santo nome, diz o Senhor. Antes sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos livrei da terra do Egito para ser o seu Deus. E ele termina o verso 33 dizendo: eu sou o Senhor. Nós não podemos profanar o nome de Deus simplesmente porque as coisas à nossa volta não vão bem. Porque as coisas à nossa volta parecem ser sombrias, parece que não há esperança. Ainda assim nós precisamos louvar ao Senhor, entoar cânticos a Ele. Embora nós não possamos estarmos reunidos como igreja, no ajuntamento da igreja, ainda assim, pai, mãe, é responsabilidade sua se reunir com a sua casa e ali entoar cânticos ao Senhor e se alegrar com a presença de Deus. Eu gostaria de partir para o fim da nossa pregação, relembrando a história de um resgate de um campeão.
A história tentava narrar a vida de um homem que fazia de tudo para dar uma guinada na vida em termos jornalísticos. E ele deixou a sua confiança, a sua esperança estava na história de um mendigo. O Evangelho, a palavra de Deus, é totalmente o contrário. Não é que vai existir o resgate do campeão. É que, na verdade, o campeão, o vitorioso, aquele que subjugou todas as coisas, aquele que reina, aquele que é excelso, aquele onde os demônios tremem, aquele ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, no caso é a Cristo Jesus, aquele que é o vencedor sobre tudo e sobre todos, quem irá nos resgatar. Não é que a gente vai fazer um resgate de Jesus, é porque ele, enquanto vencedor, enquanto um ser que triunfou, nos resgatará, porque essa é a promessa aqui no verso 2. Ele trará salvação quando ele se manifestar. E por fim, eu quero compartilhar com vocês o que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, quando Paulo vai tratando acerca da ressurreição, vai levar uma palavra de consolo para os seus ouvintes. E ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso se alegrem, tá? Não fiquem tentando comparar a vida de vocês com outras pessoas. Não fiquem olhando simplesmente para aquilo que está à sua volta, para aquilo que está em um plano horizontal. Nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos nos apegarmos a um plano vertical, olhar para o alto, olhar para aquele que vive, para aquele que reina e que em breve se manifestará. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe nessa noite. Eu espero que os irmãos possam estarem atentos aí em seus lares. Espero que vocês possam pô-la em prática. Espero que vocês possam refletir sobre essa mensagem e quem sabe aí no meio da semana, quando nós nos encontrarmos, nós possamos partilhar alguma coisa dessa meditação, ok? Então eu vou orar agora, encerrando esse momento. Como já foi dito lá atrás, nós iremos permanecer dessa maneira, de forma online, até que as coisas se normalizem, né? Até que as coisas fiquem equilibradas. Qualquer informação, nos procurem no grupo da igreja, nos procurem também no Instagram, ok? Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque sabemos que o nosso sofrimento, a nossa caminhada contigo não é vã. Nós sabemos, ó Deus, no Deus em quem temos crido, e por isso, ó Deus, em Ti nós temos encontrado força e ânimo, ó Deus, para permanecermos inabaláveis, ó Deus. Nós temos encontrado ânimo em Ti, ó Deus, para permanecermos abundantes, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de um cenário tão desafiador. E nós nos alegramos em Ti, ó Deus, porque percebemos que não necessitamos de nada além do que a Tua presença. Não necessitamos de nada além do que o Teu Espírito Santo, ó Deus, para nos ajudar, para nos instruir, ó Deus, e para alegrar os nossos corações. Minha oração, ó Deus, é que a Tua igreja possa permanecer, ó Deus, firme, confiando no Senhor, ó Deus, e esperando realmente o Seu retorno e a Sua volta. Para que juntos, ó Deus, nós possamos nos alegrar, ó Deus, e nos regozijarmos em Ti. Que a Tua paz, ó Deus, esteja com o Teu povo, ó Deus, que a Tua santa paz, ó Deus, proteja e guie o Teu povo. Assim nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.